Boa noite, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, terceira série do ensino médio. E hoje vamos falar um pouquinho sobre biologia animal, sobre invertebrado. Nós vamos fazer nossas orientações básicas, que sempre fazemos no início de cada aula, que você faz anotações de vocês, né? Faça um roteiro, preste atenção na aula, faça o registro, né? Pontua as dúvidas de vocês, para vocês depois tirar dúvida com o professor de vocês aí na escola de vocês, né? E que tem em mão o caderno do aluno, que é o volume 3, né, Dani? O volume Volume 3. 3. E nós vamos estar revendo aqui a habilidade que é identificar e reconhecer as características gerais e os padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento nos diferentes filos do reino animal. Pessoal, calma, tá acabando, tá? Faltam mais 2 semaninhas, aí a gente vai entrar de férias, tá? Mas aí, vamos para a aula agora da Dani. Vamos lá, Dani? Boa noite, Si, tudo bem? Boa noite, estudantes, professores que estão nos acompanhando e familiares também. Então, gente, hoje a gente vai para falar, né, dos invertebrados. E assim, a gente está revisitando essa habilidade. E aí o conteúdo que a gente vai trabalhar é a biologia dos animais, padrão de reprodução, crescimento e desenvolvimento dos filos do reino animal. Tá? E antes da gente começar, comentar com vocês o seguinte. Então, hoje a gente trabalhou, né, anteriormente essa aula em 2 aulas e ainda assim foi um pouco corrido. Hoje a gente tem uma aula para trabalhar esse conteúdo, né? Então a ideia mesmo é a gente identificar aí, reconhecer essas características, esses padrões, mas sem se aprofundar em nenhum deles, tá? Então para isso vocês podem revisitar aí as outras aulas, né, se aprofundando e também se aprofundando com os professores de vocês aí, que estão mais próximos e lidando com essas habilidades aí mais profundamente, ok? Então, para a gente começar, vamos aí de interação. Quais são as características compartilhadas por todos os animais? Então, vamos ver se vocês lembram. 1 minutinho e a gente já volta. Voltando aqui, Dani, a professora Adriana colocou que são eucariontes, aqui está andando, multicelulares e heterótrofos, é isso? O professor Hugo falou que é multicelular, eucariontes. O professor Rafael falou que é eucariontes. A professora Thais, heterótrofo. Exatamente, né? Então, se a gente olhar aqui as características desse grupo, então a gente sabe, né, os animais aí, a gente pode falar de diversos animais dentro de invertebrados ou vertebrados, né? Então, aqui nessa imagem tem alguns exemplos para vocês. E o tipo celular, realmente célula eucariótica, aquela com núcleo definido, não tem parede celular, são multicelulares, né? Então possuem diversas células, centenas de milhares. E a nutrição heterótrofa, ou seja, não tem a capacidade de produzir o próprio alimento, certo? E quando a gente fala em conceitos importantes relacionados a isso, a gente está falando justamente o quê? No quesito de quais são os critérios que foram utilizados, né, os critérios básicos utilizados aí para agrupar esses seres vivos, né, dentro desses filos. Então, a embriologia ela é muito levada em consideração. E aí, aqui a gente não vai comentar e adentrar essa questão da embriologia, mas é só para a gente saber os critérios que foram utilizados, tá? Então, os folhetos embrionários são utilizados. Então, aí a gente tem
né, esses folhetos que eles vão se formando ali depois que o zigoto é formado, e aí a gente vai tendo todo o processo ali, né, de formação ali do organismo, e esses tecidos eles vão se formando, né? Então a gente classifica aí indivíduos que que não têm folheto em ablásticos, que possuem ectoderme e endoderme em diblásticos, e o triblástico, que possuem os 3 folhetos germinativos, tá? E aí eles vão estar relacionados a ectoderme com a questão do revestimento, né? A endoderme está relacionada ali com a questão do tubo digestivo, e aí a gente tem a mesoderme apresentando para a gente ali, que vai ser a estrutura que vai revestir as vísceras, tá? E formar ali a cavidade interna. Então, a gente também fala em relação à cavidade corporal, né? O indivíduo ele pode ter ausência de cavidade, né? Então, a gente fala que ele é acelomado, ou seja, todo o seu interior ele é preenchido pela mesoderma. E aí a gente tem os indivíduos que são pseudocelomados, né? Que aí a ectoderme tem contato com a mesoderme, mas todas aquelas estruturas que estão ali na mesoderme têm contato com a parede da endoderme. E aí a gente tem os celomados verdadeiros, né, que são aqueles que têm justamente a mesoderme ali revestindo todas as vísceras, né, não tendo contato direto com nenhum dos outros tecidos, ok? Né, outros folhetos. E a questão da simetria. Então, se a gente tentar fazer um traço aqui, a gente não vai conseguir, né, dividir esse indivíduo em partes iguais, ó. Então, a gente fala que ele é assimétrico. Em comparação, se a gente observar essa estrela do mar, a gente consegue, ó, dividir ela em 5 partes, né? E aí a gente fala de uma simetria radial. Então, a gente consegue dividir em várias partes iguais. E, no caso da nossa espécie e de outras várias, a bilateral, que a gente consegue ter aí da esquerda à direita, ter a parte ventral e a parte dorsal do indivíduo, tá? Então, são conceitos importantes usados aí para fazer esse agrupamento, né, dos indivíduos dentro desses filos, dos animais, né, dentro desses filos, mas só para a gente entender como é, né? Isso daí vocês vão trabalhar mais em embriologia. Então, vamos começar falando do primeiro grupo aí, sobre os poríferos, ok? Então, os poríferos são formados aí pelas esponjas, tá? E aí, quando a gente fala em esponja, a gente não está falando daquela esponja que a gente usa para tomar banho, né? Ou que a gente usa para lavar louça, enfim. Essa esponja natural que a gente usa, ela é uma esponja vegetal, né? Se a gente usar uma esponja dessa para né, um porífero para tentar tomar banho, acho que a gente vai estragar um pouco a pele, né? Então, quando a gente fala em poríferos, eles são, esse grupo é representado, né, pelas esponjas. Eles podem viver agrupados ou viver isolados, tá? Então, em forma de colônia ou isolados. Eles são organismos fixos, tá? Eles vão viver fixos no substrato. Então, eles têm um processo, né, de locomoção ali muito, 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 muito pequeno comparado ao restante dos outros seres vivos, tá? Então, eles vão viver em ambientes aquáticos, a maioria deles é marinha. São animais filtradores, né? Então, quando a gente fala poríferos, a gente está falando aí de poros. Então, é justamente por esses poros que a gente vai ver, né, que entra ali a água com os nutrientes, e aí ele consegue ir absorvendo através desse processo aí de filtração, né? Então, a gente fala que são seres filtradores, tá? Eles não têm tecidos organizados, certo? E eles são assimétricos, como eu mostrei lá no slide anterior. Se a gente olhar aqui, a gente tem, né, uma imagenzinha bacana, um indivíduo que está aqui isolado, provavelmente esse que está menorzinho ali é um broto dele. E aí é que a gente tem a forma de colônia, certo? Olhando aqui para a estrutura, né, desses indivíduos. Então, tanto a nutrição, excreção, trocas gasosas,
Tudo isso vai ser feito, gente, célula a célula, tá? Então, é feito de forma intracelular. Então, a água, como eu falei, ela vai circular pelo corpo desses indivíduos e, com isso, né, vai acontecendo ali, trazendo os nutrientes orgânicos e também, né, o oxigênio ali, e são distribuídos para todas as células ali, né, que são distribuídos pelos coanócitos, que são células especializadas nisso. Se a gente olhar essa imagem, a gente vai ver que tem um grupinho aqui de célula, né, ó, amarelinha. Essa célula aqui é meio cinza e as células vermelhinhas. Então, são 3 grupos de células diferentes, tá? A gente não vai entrar no mérito de cada uma, mas só para vocês entenderem que cada uma tem sua função ali, né? Então, esses processos aí metabólicos vão acontecer através dessas células, tá? Não existem tecidos formados aí. Então, nessa imagem, a gente percebe que existe um fluxo, né? Então, a água vai entrando com nutriente e oxigênio por esses poros e vai saindo aqui por essa parte, né? Então, aqui dentro a gente tem uma parte totalmente vazia, por onde que vai circulando, e aí a gente tem a entrada de água né, entrando aí por esses poros e saindo por essa região que a gente chama de ósculo, tá? Como se fosse uma grande boca ali, mas que, na verdade, está saindo. Então, esse orifício por onde vai sair. E em relação à produção, à reprodução desses grupos, né, das esponjas aí. Tem forma assexuada e forma sexuada também, né? Então, a assexuada vai ter brotamento, agemulação e fragmentação. A forma sexuada, apesar desses indivíduos eles serem hermafroditas, né, com fecundação cruzada, a gente tem essa fecundação cruzada, né? Então, o indivíduo acaba cruzando com o outro, justamente, e aí a gente consegue ter, que a gente fala, né, da questão da variabilidade genética em relação a isso. O desenvolvimento é o desenvolvimento indireto, ou seja, tem um estágio larval, e aí essa larva ela é livre natante, né? E depois esse indivíduo se fixa e forma essa esponja, como a gente consegue observar. E aí, agora uma interaçãozinha, 1 minutinho para vocês. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e que vocês comentem aí o que vocês, né, o que a gente está colocando aí. Você consegue identificar algum ser vivo nessa imagem? Se você consegue, me fala qual que é, tá? Então, tem muitas cores aí, e eu quero que vocês identifiquem e comentem aí. 1 minutinho para isso e a gente já volta. Oi, Dani, voltando aqui no chat, né? Ó, bastante interação. A grande maioria colocou assim: esponja, coral, quinodários. Foi essa parte. O interessante, né, a ideia, na verdade, de colocar essa imagem é justamente como forma de provocação, porque por muito tempo, né, muitas pessoas acharam que os corais eles não eram animais, né? Então, ou eles eram rochas, ou eles faziam parte, sei lá, do grupo dos vegetais, mas comumente aí confundidos com rochas, né, por serem fixos e apresentarem estruturas calcárias, né? Então, muitas vezes acontecia isso. Então, a ideia é justamente a gente perceber, e a galera está ligada nisso aí.
Então, vamos falar um pouquinho desse grupo aí dos quinidários, tá? Então, é um filo formado bem diverso, né, por caravelas, aquelas águas-vivas gigantescas, corais, hidras e anêmonas, né? Podem viver isolados ou também formar colônia, mesmo esquema aí das esponjas, né? Eles vão apresentar, né, um grupo que apresenta organismos que podem viver fixos, como os pólipos, ou móveis, como as medusas. Então, totalmente aí em ambiente aquático, a maioria marinha, tem tecidos verdadeiros. Então, esse grupo já começa, né, com uma complexidade aí um pouquinho maior que o anterior, já apresentando epiderme e gastroderme, tá? Eles vão apresentar, então, 2 tecidos aí, são os diblásticos. E vão apresentar a simetria radial. Então, eles não têm essa questão de esquerda e direita, né? E a gente consegue partir esse organismo aí em várias partes iguais. Aqui uma imagem, né, de cada um desses grupos. Então, as medusas, né, as águas-vivas, as anêmonas, os corais aí e as hidras. Então, vamos falar um pouquinho das características aí desse grupo. A maioria vai capturar o alimento aí através dos tentáculos, tá? Através aí dos quinidócitos, tá? Então, essas células vão fazer esse processo aí. A digestão vai acontecer dentro dessa cavidade aí, tá? Mas ela não acontece totalmente aí. Ela vai terminar no interior das células que vão fagocitar esse alimento, tá? Então, que vão incorporar esse alimento. Os corais, eles vão capturar o alimento por filtração, meio parecido com o lance das esponjas, tá? A respiração e excreção desse grupo acontece por difusão. E o sistema nervoso neles é um sistema difuso, né? Então, forma uma rede. Não é como nós, que a gente tem um sistema nervoso central, né? Então, é totalmente difuso. E eles utilizam aí, para questão sensorial, né, os flagelos aí como os receptores táteis, tá? Se a gente olhar aqui nessa imagem, vou pegar uma outra corzinha, senão vai ficar muito parecida. Vamos de verde. A gente tem uma estrutura, né, aqui a ectoderme, tá, que vai formar a epiderme, e a gastroderme, que é essa regiãozinha aqui em azul, certo? Aqui é a boca, então o alimento entra, acontece os processos aqui, né, para começar a digestão, e as células que estão aí nesse interior aqui, assim, elas vão fazer todo esse processo aí da digestão. A parte, né, aí neural, ela está aqui, ó, nessa partezinha cinza, tá? Então, ela vai acontecer da mesma forma nos pólipos e aqui nas medusas, tá? Então, tem essas estruturas, né? Então, essas duas cavidades aí a partir desses 2 tecidos. E aí, por onde, né? Sempre quando a gente fala gastro, a gente está falando ali de alimentação. Como que é a reprodução nesse grupo? A gente tem a parte também assexuada e sexuada. Sexuada por brotamento, então, de repente, você tem um indivíduo aqui e esse indivíduo solta um brotinho que vai crescer e formar outro. Ficou lindo ali. E a gente tem também a estrobilação, que é justamente um processo ali que ocorre quando a gente tem alternância de gerações, tá? Então, uma fase assexuada e uma fase sexuada. A fase sexuada acontece nas medusas, tá? Então, a gente tem ali a junção das gametas, né, masculino e feminino, formando o zigoto, e a gente tem a formação de um pólipo. E aí, desse pólipo, vai se formando outros, né, como se fossem os disquinhos, e aí eles vão acabando se soltando, e a gente percebe que eles vão formando novas medusas, tá? Então, é assim que acontece, tem essas 2 formas de reprodução. E a gente vai falar dos plateumintos. Então, um grupo aí que começa, né, a gente fala dos vermes, muita gente não já fica com nojinho, mas é um grupo que normalmente, né, esses vermes achatados, eles têm vida livre, né, como a planária que é super famosinha, a gente sempre vê em livros didáticos por aí, e alguns são parasitas, como no caso da solitária aí. São triblásticos, tá? Então esses caras já apresentam 3 tecidos, mas eles são acelomados, não tem aquela cavidade corporal, tá? Eles são totalmente preenchidos por dentro pela mesoderma.
e apresentam simetria bilateral. Então, a gente consegue pegar uma uma planária, e dividir ela ao meio, né? E conseguir aí identificar esquerdo, direito, dorso e ventre. Então, vamos olhar aqui um pouquinho para essa imagem que mostra, né, a questão aí do sistema digestório, nervoso e excretor. Tá? Então, quando a gente fala aí no sistema digestório, é incompleto porque a gente só tem aqui a região de boca, né? Não tem um ânus. Tá? Então, essa boca aqui fica na região ventral. A digestão ocorre de forma externa e interna, tá? Então, os dois processos vão acontecendo. E aí, a gente tem essa estrutura aqui. Em relação ao sistema nervoso, nesse grupo, a gente já percebe o quê? Ó? Aqui, os gânglios cerebrais, tá? Então, a gente já tem a formação de um grande cordão nervoso aí. E aqui, o que a gente olha para esses olhinhos, né? Parecem dois olhinhos aí, mas eles não conseguem formar a imagem, eles vão só simplesmente conseguir capturar o que a gente fala aí em relação à luminosidade, tá? A intensidade da luz. E o sistema excretor. Então, nesse caso aqui, né, como que eles vão excretar as suas substâncias ali que eles não precisam, né, que eles estão eliminando? Com o auxílio dessas células flama, né? Então, é um processo de difusão. Essas células flama, né, elas têm esse nome porque são células que são flageladinhas, né? E elas vão formando ali um fluxo, né, de filtração justamente para eliminar essas excretas. Esse grupo se reproduz também de forma assexuada e sexuada, tá? Então, aí a gente tem a questão das planárias por fissão. E forma sexuada, em sua maioria, esse grupo aí, eles são hermafroditas, tá? Mas eles vão realizar fecundação cruzada, ok? É um grupo, a planária, com grande capacidade aí de regeneração, justamente por esse mesoderma lá todo interno dela, ter células ali que conseguem se regenerar mais rapidamente. Aqui a gente vai falar do grupo dos nemateumintos, né? Então, esse grupo também é um grupo de vermes, nesse caso, vermes cilíndricos e alongados, com as extremidades um pouquinho afiladas. A gente consegue ver aí nessa imagem. A maioria aí vai ser de vida livre, tanto no mar, em água doce e também no solo úmido. Mas alguns, eles ainda vão ser parasitas, tá? De plantas, de animais, como, por exemplo, aí a gente consegue observar a lombriga, a filária e o bicho geográfico, tá? E aí, como que funciona, né? Como que são essas características desse grupo? Esse grupo ele vai apresentar o que a gente chama de esqueleto hidrostático, tá? O que significa isso? Ah, é um esqueleto real? Não, é uma parede corporal, né? Já que eles têm essa cutícula que envolve eles, né? Uma camada ali protetora. Essa camada possibilita, né, com que eles não estourem ali. E aí, essa cutícula protetora, ela vai fazer uma pressãozinha, né, na parede corporal ali. E a gente tem a formação do pseudoceloma, né? Então, ali, a parede corporal mais o pseudoceloma, que vai fazer essa pressãozinha ali, porque é uma região que vai ter água, e a cutícula faz a contração ali, né? Então, a ideia que percebe, né, que esse indivíduo parece que ele é rígido, só que, na verdade, é essa pressão hidrostática aí, tá? Então, esses corpos, né, desses indivíduos, coberto aí desse grupo por cutículas, tá? Eles respiram através da pele, né? Então, respiração aí é cutânea, tá? Então, as trocas gasosas ocorrem por difusão. As excretas são realizadas aí por tubos em H, né, chamados de renetes. Eles vão apresentar sistema digestório completo. Então, esse grupo já tem boca e ânus, tá? E também eles têm os gânglios nervosos, né? Então, não é difuso, aquela rede difusa, igual a gente via nos quinidários, tá? Na sua maioria, são dioicos, com fecundação interna, tá? Então, vai apresentar aí os sexos separados. A gente vai falar agora dos anelídeos, né? Então, quando a gente fala anelídeos, são os vermes aí que possuem
anéis, né? Então, segmentado, né? Tem um corpo segmentado. Como, por exemplo, as minhocas de jardim aí, as sanguessugas e os vermes marinhos, conhecidos aí como poliquetos. Tá? Então, eles vivem em ambiente aquático ou terrestres úmidos. Eles são triblásticos, né? Então tem os 3 folhetos, e celomados. Então já possui já aquela, né, o mesoderma ali revestindo totalmente as vísceras, tá? Então a simetria também bilateral nesse grupo. E ele tem o que a gente chama de metameria, que é justamente essa segmentação do corpo, ok? Aqui tem alguns representantes que a gente consegue observar. Então, ali, os irudíneos, né, que são as sanguessugas, os oligoquetos e os poliquetos, né? Queto está relacionado às cerdas, tá? Então, oligoquetos, ali no grupo das minhocas, tem poucas cerdas. Mas reparem que esses poliquetos, né, tem muitas e muitas cerdas. Eles parecem... Simone, você já viu aquelas escovinhas de limpeza? Quer que a gente limpe o copo, a madeira? Isso, Assim? então, né? Tem várias e várias cerdas. Sim. Então, os poliquetos, eles têm essa quantidade, assim, tipo, é bastante cerdas, né? Que eles vão apresentando aí. A gente consegue ver, aqui parece até uma plantinha. Então, eles também possuem, né, esqueleto hidrostático, tá? Também possuem cutícula aí, nessa camada protetora. Também a respiração é cutânea. E eles têm a excreção através do que a gente chama de metanefrídeos, né? Então, ainda você não tem rins, mas já é mais elaborado. E eles vão apresentar esse sistema digestório completo também. Esse grupo já tem boca e ânus, tá? Eles apresentam um sistema circulatório fechado. O que significa isso? Quando, né, os nutrientes ali que vão sendo circulados e vão sendo distribuídos, né, igual a gente, o nosso sangue ele corre através de veias e vasos, né? Então, nesse caso aí, também acontece isso, tá? Então, tudo vai ocorrer através desses vasinhos aí, tá? Então, apresenta sistema circulatório fechado. Como que é a reprodução nesse grupo? Então, dentro dos poliquetos ali, na maioria, eles são dioicos, tá? E tem fecundação externa. O desenvolvimento é indireto, ou seja, existe uma fasezinha ali larval. Os irudíneos são hermafroditas e com desenvolvimento direto, né? Não vai formar o estágio larval. E os oligoquetos também são hermafroditas, só que nesse caso com fecundação cruzada, né? Então, se um fornece ali a parte masculina e outra feminina e vice-versa, né? Então, com isso, você garante aí a variabilidade genética nesses grupos. Falando agora um pouquinho do moluscos. Os moluscos, né, é um grupo extremamente diverso, tá? Então, a gente coloca aí esses animais de corpo mole, tá? Então, a gente tem polvos, lulas, lesmas, caracóis e as ostras também, tá? Então, eles podem ou não apresentar conchas. Eles vão viver em ambiente aquático ou em terrestre e úmido, tá? São triblásticos, celomados também. Então, percebe que de alguns grupos para cá, todo mundo é triblástico e celomado. Esse caso também tem simetria bilateral. E aí, a gente tem uma novidade, que é a cefalização. Então, a gente tem a formação ali, né, da cabeça. E os seus corpos, nesse caso, são divididos aí entre cabeça, pé e massa visceral, que é justamente ali onde estão todas, né, as estruturas ali dentro, né, revestida ali pelo mesoderma. Então, aí a gente consegue ver nas imagens, né, o polvo, por exemplo, representando os cefalópodes. A gente tem os bivalves, né, que são os com concha, e a gente tem os gastrópodes, né, que apresentam só essa concha. No caso bivalve, as 2 conchas. Como que funciona, né, o sistema digestório, enfim? Nesse grupo, a gente já tem um sistema digestório mais completão, assim. Então, né, tem boca, estômago, intestino e ânus. Com exceção dos bivalves, todos apresentam o que a gente chama de rádula.
Então, é como se fossem microdentinhos que eles vão utilizar justamente para raspar o alimento. Né? Então, eles conseguem se alimentar através disso, vai raspando. Então, parece um raladorzinho, né? Então, a rádula. Mas não é presente aí nos bivalves, ok? Respiração nesse grupo. Aí vai depender do ambiente que ele está. Né? Então, se ele for aquático, brânquias. Se for terrestre, né, algo parecido ali com o pulmão. Não é o pulmão como o nosso, mas cumpre essa função. A excreção ocorre pelos metanefrídeos, tá? Eles têm um ou mais pares de rins aí, claro, mais rudimentar, né? Não comparado com o nosso, e poros excretores também. O sistema nervoso também é ganglionar, né? Então, a gente não tem mais aquele sistema difuso lá que ficou lá atrás com os quinidários, certo? A reprodução nesse grupo também, né, como eles são muito diversos, a gente tem aí, pode ser monóicos, podem ser dioicos, tá? Então, apresentam um ou os dois sexos. Essa fecundação ela pode ser externa, como no caso dos mexilhões, e interna na maioria dos caracóis, no polvo e na lula também, tá? Desenvolvimento direto ou indireto, com estágio larval aí, livre e natante. Claro que aí a gente tem diversos grupos e a gente precisa ver cada um deles, né, para especificar aí. E a gente chega no grupo mais diverso de todos que a gente tem, né? Então, a gente está falando aí dos artrópodes. Então, os artrópodes ocupam aí, né, a maioria, 75%, né, o grupo mais diversificado em todo o reino animal. Tá? Então, 75% dos animais existentes são artrópodes. Tá? Por que eles são chamados de artrópodes? Porque eles têm apêndices articulados, ok? Então, se a gente olhar aqui para essa imagem, a gente vai ver que eles possuem antenas, né, que vão aí executar diversas funções sensoriais, né? As peças bucais, que vão capturar o alimento, e as pernas, que vão realizar a locomoção. Então, percebam que é totalmente segmentados, né? Então, são várias partes aí articuladas, ok? E aí, a gente tem vários grupos, ó. Então, grupo dos insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes, né, que são aí os grupos lá que a gente costuma falar dos piolhos de cobra, e os quilópodes ali, como a lacraia. Então, assim, acontece nesses grupos também, alguns, né, desses grupos, o que a gente chama de tagma, que é a fusão ali da cabeça, né, e do tórax. Então, em alguns grupos, como, por exemplo, a gente olha que existe essa junção, né? Então, aí o indivíduo tem o cefalotórax, tá? Os números de patas vão variar, então são várias características. Aí a gente poderia ter uma aula inteira só para falar desse grupo e ainda ia faltar tempo. Então, são muito diversos aí. E uma interaçãozinha com vocês é o seguinte: os esqueletos dos artrópodes são externos e formados por quitina, que confere rigidez e proteção contra a desidratação. E eu quero saber de vocês, como que os artrópodes fazem para crescer com esse esqueleto externo rígido? Então, aí, 1 minutinho e a gente retorna.
Dani, eles colocaram aqui bastante interação no chat, que nem, por exemplo, o professor Sérgio falou que é troca de exoesqueleto. O professora Luzia colocou ecdise. Ecdise que fala? Isso. Então, acertei. Exoesqueleto e ecdise. Ficou nessa parte. Então, é exatamente isso, né? Então, esses indivíduos, imagina a seguinte situação. Você tem uma armadura, sei lá, você faz cosplay aí, você tem uma armadura, e aí você comprou essa armadura e passou um tempão, você foi tentar usar de novo, né? Só que aí você tinha comido um pouquinho, quarentena, você sabe como que é, né? Dá uma engordadinha, e aí você não cabe mais ali. Né? Então, o que acontece? Quando esses indivíduos têm esse esqueleto rígido, né, a gente, no nosso caso, a gente vai crescendo e o esqueleto vai acompanhando. Nesse caso, né, como você tem ali, como se fosse realmente uma armadura, você precisa trocar essa armadura. E aí é justamente isso que a gente vai ver aqui. Então, quando a gente fala no crescimento desse grupo, eles que apresentam o exoesqueleto, né, em forma de quitina, esse esqueleto rígido, aqui a gente consegue perceber o quê? Que animais normais, né, aqui nesse azulzinho, a gente tem o crescimento ali, formando, né, uma curva. E nesse grupo que a gente está falando aqui, a gente vai ter o quê? Essas equidizes, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem o tamanho em relação ao tempo, certo? Então, aqui a gente tem esse estágio da troca. Né? Então, ele vai tirar aquela roupa velha e uma nova vai se formar. Então, existem esses períodos aí. Então, esse crescimento deles é como se fosse uma escadinha, certo? Como que é esse grupo aí? Daí, eles são celomadros, triblásticos também, simetria bilateral, tá? Vão apresentar sistema digestório completo, tem boca e ânus. Em relação à respiração branquial, traqueal, tá? Depende do ambiente. Sistema circulatório aberto. A excreção através dos tubos de Malpighi e glândulas excretoras. Vão apresentar esse sistema nervoso ganglionar bem desenvolvido, tá? Então, cérebro e órgãos sensoriais. Então, eles enxergam incrivelmente. Reprodução, aí, na sua maioria, vai ser dioico, né, com fecundação interna. Nos insetos, a gente vê partenogênese, né? Então, sem ocorrer esse processo, aí, consegue se reproduzir sem ter esse processo de fecundação. Acontece muito isso com o escorpião. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Falando aqui dos equinodermos, são animais marinhos de vida livre, né? Então, como estrela do mar, ouriço do mar. E eles vão apresentar espinhos ao redor do corpo e endoesqueleto calcáreo, tá? São celomados, triblásticos e simetria radial. Eles vão apresentar tubo digestório completo, tá? Dispõe de sistema específico aí para locomoção. E tem sistema nervoso aí bem rudimentar, tá? A reprodução é sexuada e essa espécie, na sua maioria, aí, dioica, tá? Eles vão apresentar grande capacidade de regeneração. E aí, depois dessa maratona, a gente conseguiu. Fica aí para vocês uma sugestão de atividade para vocês fazerem com os colegas e com os professores aí, ok? Então, hoje a gente falou sobre essas características todas. Queria agradecer à professora Simone. Muito obrigada por hoje. Obrigada, Dani. Agradecer a todos aqui. E também pedir para vocês comentarem aí na nossa aula, né? Então, fazer a nossa avaliação. Isso. Obrigada, boa noite. Até a próxima, pessoal. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.